Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Palmares pelo convite, na pessoa do Dr. Luiz Paulo Allende. Cumprimentar também o Dr. Edson Borges pela palestra e colocar aqui uma dúvida que eu tenho em relação a se o meio jurídico ele pode ou não responder a todas as perguntas, todas as inquirições a respeito da reprodução assistida. Em relação a todo esse questionamento, eu acredito que não há possibilidade, mas pelo menos nós podemos situar o problema dessa filiação natural, filiação socioafetiva, dos embriões excedentários, com normas que delimitam a nossa conduta ou permitem. Então, verificando como o ser humano ele pode interferir hoje, não só na filiação natural, mas também na filiação socioafetiva, é importante termos em mente a ideia da bioética. O que seria a bioética? A bioética seria o mínimo necessário para que o homem, frente aos avanços tecnológicos, científicos, ele possa interferir na humanidade. A bioética, ela tem alguns princípios da autonomia, princípio da beneficência, da não maleficência, da justiça. Esses princípios, eles são conciliados com posturas conservadoras e posturas liberais. Então, quando você estuda a bioética, é difícil se chegar a uma definitividade. Por quê? Porque existe essa contraposição de princípios, de posições. Portanto, o que nós temos que fazer hoje em dia? Nós temos que verificar o biodireito, ou seja, verificar como que os avanços tecnológicos eles podem ser resolvidos frente às leis. Porque, afinal de contas, na Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, se coloca que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, no artigo 5º, inciso 2, de uma maneira lata, entendida a lei. Mas eu gostaria de ressaltar que mesmo a filiação natural, ela vem tendo influência do desenvolvimento científico e o desenvolvimento médico. Como era no princípio? Na antiguidade, as pessoas elas se casavam, tinham seus filhos e de maneira natural, ou seja, o homem e a mulher se relacionavam. E por que o matrimônio era importante? Era importante porque marcava a transferência da mulher de uma família para outra, que seria do marido. E tinha um sentido religioso, por isso que o divórcio era mal visto. Ou seja, aquele ser que fosse nascer, ele iria dar continuidade ao culto dos antepassados. Porém, o que acontece com a filiação natural? Ela, mesmo naquela época, devido à probabilidade de levar adiante a concepção, muitas vezes ela não vingava. Então o que acontecia? Acontecia que você teria que fazer de uma outra forma para resolver esse problema do culto dos antepassados. O que se fazia? Então se criou a adoção, que tinha mais um sentimento egoísta, que era o pater familias, que queria que prosseguisse no culto dos antepassados. Essa ideia de que o matrimônio ele legitimava a família, ele foi transposta no direito brasileiro. Então, inicialmente, qual que era a dúvida que havia em relação à filiação natural? Era se eram filhos legítimos ou filhos ilegítimos. Filhos decorrentes do matrimônio ou filhos que não eram decorrentes do matrimônio. Os ilegítimos, eles eram divididos entre aqueles que eram naturais, ou seja, não havia o casamento, mas não havia nenhum impedimento, quer legal ou de parentesco, e havia os ilegítimos, que eram os espúrios, que seriam os adulterinos, relacionamento de um homem casado com uma mulher, ou incestuosos, quando havia um vínculo de parentesco. Mas, pouco a pouco, o que aconteceu? Principalmente com a Constituição de 1988. Isso foi colocado como algo que não poderia subsistir no ordenamento jurídico. Existiu a filiação, a igualdade da filiação. Havidos ou não do casamento, os filhos não deveriam ficar com marcas do relacionamento de onde provinham. Então, seja no casamento, seja por união estável, seja pela produção independente, não há possibilidade de você fazer uma distinção da filiação. E, por causa disso, e também pela Constituição,
você tem agora a paternidade e a maternidade responsáveis. Então, além da filiação natural, essa que é proveniente da concepção natural, você tem a filiação socioafetiva. E o que é essa filiação socioafetiva? É, além da questão da doação, mais ainda da reprodução assistida heteróloga, mas também um estado de filiação. Isso acontece muito quando os casais se separam e aquele filho, ele fica com um dos, ou o pai ou a mãe, e existe um outro parceiro. Então, esse outro parceiro poderia ter a afetividade com relação àquela criança, e aí você tem a filiação socioafetiva. Essa filiação socioafetiva, ela também vai se verificar na reprodução assistida heteróloga. Ou seja, quando o material genético ele é de outra pessoa. Tanto é que nos enunciados do Conselho Federal de Medicina, foi colocado que o artigo 1593 do Código Civil, que diz que o parentesco pode ser natural ou civil, se for na consanguinidade ou de outra origem, ele também abarcaria essa questão. Agora, qual que é o problema dessa reprodução assistida? O problema dela é que ela não é regulamentada de uma maneira sistemática no Código Civil. Isso foi até uma premissa do Miguel Reale, ou seja, não colocar a reprodução assistida regulamentada no Código Civil. Porém, o que aconteceu quando tramitou o projeto do Código Civil? Foram colocados 3 incisos no artigo 1597, 2 deles mencionando a reprodução assistida homóloga e um da reprodução assistida heteróloga. Mas não foi feito algo sistemático em relação a isso. Então, o que nós temos? Nós temos uma resolução, que é a resolução 1358 de 92, que dá alguma ideia de como você vai tratar da reprodução assistida. Na filiação natural, por que eu disse que haveria a influência da tecnologia? É porque hoje em dia, embora hajam essas presunções de que o filho decorrente do matrimônio, depois de 180 dias que se fez o casamento, ou 300 dias da separação, ou as presunções dos incisos 3º, 4º e 5º, você pode aferir a origem biológica da criança. Por quê? Porque você tem o DNA. Então, você utilizando essa técnica, você pode verificar exatamente quem é o pai e a mãe da criança. Por isso é que essas presunções, elas foram ficando um pouco envelhecidas. Elas não poderiam ter mais força devido a essa questão do DNA. Tanto é que, por causa dessa possibilidade de se fazer o DNA, o que aconteceu? Começou a haver uma relativização da coisa julgada. Ou seja, naqueles casos em que houvesse a investigação, mas ela viesse a ter uma não paternidade, digamos assim, por falta de provas, você poderia reabrir a discussão para que houvesse a possibilidade de o exame do DNA, porque ele tem uma porcentagem muito alta, 99,9%, de identificar quem seria o pai da criança. Agora, o que aconteceu com isso? Aconteceu que na jurisprudência houve alguns tribunais não aceitaram muito isso, porque o que iria acontecer? Processos que já tinham findado e a investigação da paternidade é imprescritível, poderiam ser reabertos. Então, agora, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essa relativização ela não pode ser feita de uma maneira indiscriminada. Mais ainda, o exame de DNA, ele não pode ser o mais importante dentre todos os meios de prova. Ele é um meio de prova que é importante, mas pode haver falha na manipulação dos resultados, manipulação do sangue, etc. Então não haveria também a possibilidade, só por causa disso, você reabrir um processo em que as relações familiares estivessem já definidas. E uma outra situação que foi colocada é a recusa no DNA. Ou seja, será que alguém poderia ou não se recusar a realizar o DNA? Bom, o Superior Tribunal de Justiça, novamente, numa súmula 301, ele disse que não há
a possibilidade de se fazer com que alguém seja submetido ao exame. Porém, se ele não faz o exame, ele não pode se aproveitar disso, e aquela questão que seria resolvida com a perícia, ela é colocada como verdadeira, ou seja, a pessoa seria pai da criança. E por causa disso, também houve uma modificação legislativa na Lei 8.560 de 92, justamente colocando isso, ou seja, que a paternidade ou a maternidade, eles seriam presumíveis se a pessoa se recusasse a realizar o DNA. O Código Civil, no artigo 232, também adotou esse princípio, ou seja, aquele que não se submete à perícia, ele tem contra si aquilo que a perícia poderia descobrir como verdadeiro. Agora, eu vejo um problema em relação, não tanto a essa questão da filiação natural e a filiação socioafetiva, no que tange a reprodução assistida, de verificar quem seria o pai ou não. Mas veja, na filiação socioafetiva, como eu falei, você pode ter a filiação decorrente da adoção, a filiação decorrente das técnicas de reprodução e também do estado de filiação. Muito bem, o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, ele coloca a possibilidade de aquele que é adotado saber a identidade daquele que seria o verdadeiro pai. Isso poderia ser estendido à reprodução assistida, principalmente heteróloga, onde você tem o fornecimento de gametas de outras pessoas que não os pais. Mas tem um problema. Da tradição da reprodução assistida, você não tem a possibilidade de se saber quem são os pais biológicos e os casais também não querem se revelar. Então, como é que poderia ser interpretado esse artigo aí? Esse artigo, ele seria válido para a adoção. Mas a doutrina tem colocado que para a reprodução assistida você não tem os mesmos princípios da adoção, que é o parentesco civil por excelência. Então, o que seria feito? Nesse caso da reprodução assistida heteróloga, você não tem o risco de ser pai ou mãe. A pessoa que fornece o gameta, ele não quer ser pai ou mãe do produto da concepção. Então ele não assume qualquer risco. Não tem vínculo jurídico entre aquele que é resultado da técnica e aquela doação, como na adoção. Na adoção não, existia um vínculo entre o adotado e aqueles que deram para a adoção. Então, isso é importante também se colocar, porque senão você poderia inviabilizar a reprodução assistida. Agora, como o Dr. Edson Borges colocou, o que acontece? Acontece que, porque você tem essas técnicas de reprodução, você pode ter a monoparentalidade, ou seja, um pai ou uma mãe querendo a paternidade ou a maternidade individualmente. Bom, aí a doutrina se divide. Alguns acreditam que isso é previsto na nossa Constituição, ou seja, há a possibilidade da produção independente, e outros que mencionam que não, que deveria haver um pai e uma mãe. Como a Constituição coloca paternidade e maternidade responsáveis, você não poderia, de antemão, privar aquele ser do pai ou da mãe. Eu acredito que isso vai ser muito difícil de ser sedimentado na nossa tradição, ou seja, a monoparentalidade, porém isso já está acontecendo, né? Muitas pessoas, principalmente aqueles que têm um relacionamento homoafetivo, procuram se demonstrar individualmente, para que não haja essa discriminação da união que eles têm, para obter os filhos. Mas, em todo caso, eu acho que aí na questão jurídica da monoparentalidade, o problema não seria tanto você permitir ou não a produção independente, é o resultado disso. Porque a criança vai estar lá, né? Então você vai ter que disciplinar os direitos e deveres dos pais em relação àquela criança. E por quê? No caso da reprodução assistida, você tem os embriões excedentários, surgem outros problemas. Esse embrião, principalmente aquele concebido fora do laboratório, aquele que vai ser pré-implantado, qual seria a natureza jurídica dele? Ele seria nascituro,
ele teria um estatuto jurídico próprio. Bem, aí existem também várias vertentes. Alguns entendem que esse embrião, ele teria que ser encarado como um ser, uma pessoa. Teria todos os direitos, teriam todas as prerrogativas de uma pessoa. Outros entendem que não. Ou seja, pela teoria genético-desenvolvimentista, você teria uma fase em que ele ainda não poderia ter a sua individualidade, que seria até o 14º ou 18º dia de formação. Então, até aí, você poderia manipular o embrião, respeitando, porque representa a vida, mas poderia haver essa manipulação. E outros que entendem que não, o embrião não teria nenhuma condição especial e ele poderia ser utilizado para se obter as células-tronco embrionárias. Aqui no Brasil, como eu falei, existe uma resolução, 1358/92, que dá as diretrizes éticas, médicas, para se cuidar desses embriões excedentários. O que pode acontecer com esses embriões? Eles podem ser congelados, e existe uma previsão de o congelamento ser até 3 anos, que não seria técnico, mas seria pelo interesse que o casal não tem mais em relação àquele embrião. Ele poderia ser doado, um termo um pouco criticado, porque você não poderia falar de doação de ser humano, mas seria adotado, talvez, com o consentimento dos pais, ou pode ser cedido para pesquisa, o que é um grande avanço. Por quê? Porque hoje em dia, pela Lei 11.105 de 2005, você pode utilizar os embriões para pesquisa, para obtenção de células-tronco embrionárias, em 2 hipóteses. Na primeira, quando você tem um embrião inviável, ou seja, aquele que não pode sofrer as devidas divisões para que se torne um ser. E de outro lado, aquele que seria congelado há 3 anos. Ambos os casos com o consentimento dos pais. O dispositivo que foi da lei ordinária, que é o artigo 5º, ele foi até levado ao Supremo para verificar se era constitucional ou não, e por maioria de votos foi considerado como constitucional. Também existem aquelas pessoas que querem colocar a igualdade entre o nascituro e o embrião. Juridicamente também existe uma discussão muito grande. Alguns dizem que o embrião pré-implantatório, ele não é nascituro. E por que não seria nascituro? Porque ele não está ainda nidado, ou seja, ainda ele não foi colocado, ele não foi inserido no útero, não grudou no útero ou nas trompas de Falópio. Nascituro só a partir desse momento que se inicia a gravidez é que ele existiria. E no caso do nascituro existem as teorias concepcionista e natalista. Alguns dizendo que desde a concepção o nascituro é intocável e outros dizendo que ele tem uma estatura elevada, mas ele não tem todos os direitos. Ele só torna pessoa depois do nascimento com vida. E o embrião? Bom, o embrião, como eu falei, numa primeira visão, ele não seria nascituro. Para outros, seria nascituro também, porque independentemente de estar ou não no corpo da mulher, ele teria essa condição. E por causa disso, não poderia ser violado. Agora, qual seria a solução para esse problema? Vai ser difícil, porque, como o Dr. Edson disse, existe o Estatuto do Nascituro, que está tramitando no Congresso, e lá ele não coloca só nascituro como aquele que foi nidado, mas também o embrião pré-implantatório e mais ainda, aquele que for clonado. Então, quer dizer, se for dessa maneira, se o Estatuto do Nascituro ele vier e colocar o nascituro como intocável, o artigo 5º da Lei 11.105 não vai poder ser efetivado, as células-tronco embrionárias elas não vão poder ser produzidas, porque você não pode em nenhum momento realizar uma manipulação do embrião para obter essas células, porque na verdade você teria uma violação do embrião, a morte do embrião, então você não poderia mexer de forma alguma, ou, de outro lado, você teria que fazer com que essa lei fosse compatibilizada com as que já existem, para que houvesse a possibilidade dessa técnica avançar. Porque, no final das contas, o que acontece? A lei de biossegurança, ela proíbe a clonagem humana reprodutiva. O Dr. Edson disse que no futuro pode haver mesmo efetivamente a clonagem humana reprodutiva. Porém,
embora ela possa existir, ela esbarra em alguns princípios e direitos do ordenamento jurídico. O direito à identidade e o princípio da unicidade. Ou seja, o ser humano ele tem a necessidade, ele tem o direito de ser único. E com a clonagem reprodutiva isso seria violado. Vai ser suficiente essa argumentação para que não haja clonagem do ser humano? Eu acredito que não. Então nós vamos ter que pensar também qual vai ser o destino do clone. Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Como vai disciplinar essa questão também? Agora, em relação às células tronco embrionárias, eu acho que a lei de biossegurança, embora exista agora esse estatuto do nascituro, ele foi um primeiro passo para a possibilidade da clonagem terapêutica, clonagem humana terapêutica, ou seja, aquela possibilidade de efetivamente você ter órgãos, tecidos, para que haja possibilidade de haver a não rejeição, para que haja possibilidade de você eliminar males que antes você não podia, como mal de Parkinson, diabetes, Alzheimer e etc. Mas isso tudo é muito discutível, principalmente porque essa questão da clonagem, ela é colocada em termos proibitivos na maior parte dos ordenamentos. Mas o governo brasileiro, ele não só colocou essa lei da biossegurança, permitindo o início das pesquisas com célula tronco embrionárias, como também não assinou um tratado com a ONU para que houvesse a possibilidade de justamente ter essa pesquisa efetivada. E o que eu acho em relação a essa problemática dos filhos que são decorrentes da reprodução assistida heteróloga? Mais do que as outras questões, você tem que pensar muito na socioafetividade. E o que seria essa socioafetividade? É você exercer a paternidade e a maternidade de maneira responsável. Mais do que dar origem a um ser, você teria que efetivamente cuidar, dar amor, cuidado, saber ouvir. Então, é isso que está sendo colocado hoje como principal para que houvesse a paternidade e a maternidade responsável diante dessa nova visão, ou seja, desvincular a paternidade e a maternidade de algo biológico, da identidade genética, e sim respeitar a vontade daqueles que querem ser pais e querem ser mães de um ser. Em relação a essa questão da concepção post-mortem, no Código Civil, embora não diga expressamente, as pessoas que estão interpretando o artigo 1597 dizem que para haver a possibilidade da utilização do embrião que for congelado, com a morte de um dos pais, deve haver um consentimento escrito. Se não houver o consentimento escrito, não poderia se levar adiante uma gravidez. Os embriões eles podem ser abandonados, como o Dr. Edson Borges disse. E qual vai ser o destino desses embriões abandonados? Bom, a resolução de medicina diz que eles podem ser congelados até 3 anos. E depois, o que vai acontecer? Eles podem ser doados, mas não tem o consentimento dos pais para isso. Então, me parece que, embora não se diga expressamente, vai haver o descarte. E seria muito melhor você utilizar esses embriões para uma pesquisa do que você simplesmente descartá-los. Numa primeira postura ética, o melhor seria não haver os embriões excedentários. Até o Código de Ética Médico, o novo, Resolução 1931 de 2009, menciona que vai haver a necessidade, pelo artigo 15, parágrafo 1º, de não haver embriões supranumerários. Porém, se você não tem os embriões supranumerários, o que acontece? A possibilidade de se ter a gravidez, dependendo da faixa etária da mulher, é menor. Então não tem como você, nesse momento, descartar que haja pelo menos 2 embriões. Não há possibilidade de se levar adiante uma técnica como essa com um só. A resolução permite 4. Internacionalmente são 2. E aí surge um outro problema, que seria da redução embrionária. Que é a seguinte: a resolução não permite
Existem países que permitem, mas se você colocar mais um embrião no ventre da mulher e 2, 3, 4 progredirem, será que pode retirar algum? No direito brasileiro não se pode por causa dessa recomendação ética. Não há possibilidade de se realizar a redução embrionária. Você não pode retirar o embrião porque você teria muitos questionamentos éticos. Qual embrião eu vou retirar? Será que eu posso retirar todos? Será que eu retiro o terceiro, o segundo? Então tudo isso é colocado justamente porque as técnicas elas foram se desenvolvendo e foi mudando essa ideia de que só poderia ser feita a filiação de maneira consanguínea. E agora você tem, com as técnicas de reprodução assistida, que abarcam a sua afetividade e também o estado de filho, outras situações que quebram a tradição da família, que seria o homem e a mulher casados com filhos. Eu acho que essas seriam as questões mais importantes a serem colocadas. E se tiver alguma pergunta, eu estou aberto também a responder alguma coisa. Quando a gente aguarda a vinda de mais alguma pergunta, eu vou fazer algumas, porque ao assistir primeiro a palestra do Dr. Edson Borges, e agora complementada com a explanação mais jurídica do nosso amigo magistrado Edson Namba, as dúvidas e os questionamentos eles surgem. O que se verifica é que depois daquela explanação técnica, a sua palestra ela acrescentou, isso sem levar a questão para os aspectos religiosos, que são praticamente impossíveis de serem discutidos numa apresentação de cunho jurídico, para aspectos técnicos, e eu achei muito relevante aspectos relativos à questão afetiva. Por quê? Me parece que o início dos trabalhos, talvez seguindo aquela ideia inicial que da humanidade, de que quando para continuidade ou da família ou até mesmo dos cultos religiosos se criou a adoção, com o desenvolvimento da medicina, me parece que os primeiros estudos visavam realmente de reprodução assistida, deveriam ter por objetivo a questão da infertilidade. Mas a partir do momento que as técnicas vão se desenvolvendo, e com tudo que foi colocado por ambos os professores, outras questões vêm surgindo. Então, primeiro, um casal que, por infértil, sem fertilidade, buscava ter filhos. Para o direito, a questão era mais ou menos simples, em especial se o material genético era do próprio casal. A primeira questão, me parece que surgiu, foi a da reprodução heteróloga. Tá? Então, com material genético de terceiros. Mas agora nós temos outros interesses, que é, como se diz aqui, a produção independente, que muitas vezes não é tão independente assim. Ela é dita independente, mas para trazer uma pessoa nova para uma família ou monogâmica ou qualquer coisa. E todos esses questionamentos com relação ao direito. O material que nós temos hoje, o material jurídico que nós temos hoje, o senhor entende que é suficiente para enfrentar todas essas questões que estão sendo postas? O material jurídico, ele, para alguns, seria suficiente. Por quê? Porque você olhando a Constituição, o direito à vida, e verificando a legislação infraconstitucional que deve ser de acordo com ela, as respostas sempre são negativas. Então estaria findo o problema. Ou seja, não pode haver embriões excedentários, não pode haver reprodução assistida, a cessão de útero não pode haver também. Então se tranquiliza dessa maneira. Ou seja, não pode haver esse tipo de conformação.
No que tange a monoparentalidade, lá está escrito que pode haver, mas uma situação excepcional. Quando? Quando você tem anulação do casamento, separação judicial, ou separação de fato, ou um divórcio. Então, se você for verificar de forma absoluta o ordenamento jurídico, de maneira negativa, está respondida a pergunta. Agora, o problema é que a ciência está se desenvolvendo. Então, como que você vai responder a esses novos questionamentos? Como não existe, agora respondendo afirmativamente a essas questões, um arcabouço jurídico, você tem que se valer do quê? Do Código de Ética Médico, que, repito, não é uma lei geral, é uma conduta ética do médico. E também da Resolução 1358/92, que é específica em relação à reprodução assistida. Então, deve haver ainda a elaboração de uma lei. Porém, lei ou leis. Porém, qual vai ser o problema na elaboração dessas leis? Vai ser justamente que, para elaborar essa lei, aquele que a faz, ela vai ter influência da ética, da sua profissão de fé, daquilo que ela acredita. Então, nós também não sabemos qual vai ser esse tipo de lei. Porque se vier uma lei negativa, ou seja, que proíbe tudo, acabou o problema. Mas eu acho que pela forma como existe o desenvolvimento da genética e da ciência, ela não vai poder ser tão proibitiva assim. O que me parece complicado nessa questão toda, e olha, mais uma vez reafirmando que, sem entrar na questão ética e religiosa, que realmente transcende qualquer discussão jurídica, é que todas as questões que envolvem ética médica, tecnologia, produção de embrião para a reprodução assistida, ou mesmo a utilização de embriões excedentários para fins terapêuticos e tal, é que pouco se pensa com relação ao produto da técnica. Então, se já havia um problema na reprodução natural com a questão afetiva, vamos dizer, e a criação daqueles filhos que fossem resultados da concepção natural, a reprodução assistida vai implicar na possibilidade de um aumento, vamos dizer, não quero, difícil falar a palavra, do produto dessa técnica. E não me parece que nós não temos praticamente nada que cuide dessa pessoa, de como tratar essa pessoa. Justamente, por isso mesmo é que eu sugeri, pelo menos em um dos aspectos da reprodução, que seria a clonagem humana reprodutiva, como poderia se tratar esse ser que é gerado. Porque haveria alguém que efetivamente queria aquele ser, que é aquele que é clonado. Mas será que aquela pessoa, homem ou mulher, ou casal, seria o adequado para cuidar daquela criança? Eu acredito que não. Porque, na verdade, quando você tem a clonagem humana reprodutiva, o que você quer? Você quer se reproduzir, você quer se perpetuar, você tem uma ideia egoística do mundo, porque você não quer compartilhar. Você quer alguém igual a você mesmo. Então, aquela pessoa, ela vai ter uma expectativa diferente para aquele ser que é produto da concepção. Ele não vai querer. Descendente. Não é um descendente. É a continuação da mesma pessoa. É a continuação da própria pessoa. Tanto é que juristas portugueses comentam que a imortalidade, hoje pode-se falar sobre isso, ela é vista por meio da clonagem humana reprodutiva. E aí é um problema muito grande, porque você não pode imaginar que uma sociedade que é solidária, é livre, que é fraterna, tenha como objetivo se perpetuar. Deveria haver efetivamente uma diferenciação genética. Agora, se não houver isso, tem que se cuidar desse clone. Ele não pode ser discriminado, porque existe a igualdade filial. Ele não pode ser colocado de uma maneira discriminatória, porque você também não pode fazer uma discriminação genética e de discriminação efetiva. Então tem que se colocar todos os cuidados necessários para que essa criança cresça de uma maneira sadia. Uma outra pergunta que me passou aqui. Existem, como foi colocado pelo Dr. Edson, até sites com relação a bancos de sêmen, bancos de gametas, masculinos, femininos e tal. As pessoas mudam de ideia, né?
essa pessoa que fez a doação desse material pode, no futuro, ter interesse, querer ter algum direito com relação à pessoa ou ao produto do material genético que foi inicialmente doado? O professor Edson Fachin, ele coloca algumas premissas para a reprodução assistida, principalmente essa que é heteróloga, e com material genético de terceiros, que é muito importante, que é a seguinte: nesse tipo de situação, o anonimato é importante. Então, tanto aquele que fornece o material ele não é conhecido, como o casal também não é conhecido. Isso é importante. Mas o site que foi mostrado na primeira palestra indicava quem era o doador. Sim, nesse caso sim, mas a tradição da reprodução assistida é que você não tenha conhecimento e não tenha contato com quem oferece o material genético. Agora, nesse caso em específico, eu acredito que poderia haver uma renúncia ao poder familiar, como é feito na doação, na adoção. Aí sim o paralelo entre a adoção e a reprodução assistida. Aquela pessoa que fornece só o material, ele não assume o risco de ser pai ou mãe. Ele quer doar o material genético para que outrem seja o pai ou a mãe. Então deveria haver o quê? A proteção daquele que socioafetivamente quis a criança. E não aquele que fornece o material genético, ou até mesmo, num outro problema, quando a pessoa que cede o útero quer ficar com a criança também. Então também haveria uma renúncia. Por quê? Porque você tem a socioafetividade. Então deveria se colocar como premissa maior que a pessoa que deseja mesmo a criança é que teria que ficar como pai ou mãe. Bom, me parece que o tema é delicado, é um tema que implica em muitos estudos. Tem aqui, como o Dr. Edson Namba disse, tem esse seu trabalho sobre bioética e direito, e talvez a gente precise promover mais algumas reuniões com um pouco mais de tempo para desenvolver um pouco mais assuntos tão polêmicos e que podem e vão certamente levar muita discussão para o judiciário. Então, eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer a presença do magistrado Edson Tetsuzo Namba aqui na Pamages e dando início a essa série de palestras que a Diretoria Cultural vem marcando, e sempre com a presença de um magistrado, para que um dos nossos associados, um magistrado, possa trazer ideias, trazer questionamentos, trazer sua sabedoria para os demais colegas. Agradeço a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, quero cumprimentar a Pamages pela iniciativa e espero que aquilo que eu tenha dito juridicamente a respeito da matéria sirva para aclarar alguma coisa. E se for necessário, podem entrar em contato comigo para que eu possa esclarecer algum outro aspecto que seja importante também em relação à matéria. Muito obrigado. Muito obrigado.